Aleluia. Esse é um culto totalmente espiritual, viu? E já começou aqui com uma bênção poderosa liberada na vida dele e da Luara. Amém? Queridos, eu quero conversar algumas coisas com vocês. Hoje eu vou falar sobre a intimidade com o Espírito Santo, mas eu quero começar falando sobre alguns resultados que costumamos ter e nessa jornada com o Espírito Santo, ela é emocionante, especial, e todos nós temos esse livre acesso. Sabe, no Velho Testamento, o sacerdote podia se chegar diante de Deus, somente o sacerdote. E sabe que sacerdote era a minoria naquela época? Então, os outros não tinham aquele acesso. Na nova aliança, Deus, ele demonstrou o desejo dele, é que todos fossem sacerdotes. Todos se tornassem sacerdotes. Eu não sei se você consegue pensar, mas sabe, queridos, o valor de podermos estar na presença de Deus a qualquer hora que quisermos, falar com Ele, e Ele vai ouvir a gente a qualquer hora. O valor de você poder se chegar e dizer: Espírito Santo, eu queria bater um papo contigo agora, queria falar com o Senhor, e Ele vai te ouvir, pronto. E no Velho Testamento não é assim. Agora, o Espírito Santo poderoso, que estava no princípio criando o universo, criando o mundo, criando todas as coisas. O Espírito Santo poderoso que estava na criação de tudo, é o mesmo que caminha conosco diariamente, e Ele tem mais expectativa do que nós mesmos de ter comunhão conosco. E vocês ficam me olhando tipo, tá, onde vai dar? Não, já estou falando, é isso aqui. Não vai dar, é isso aqui. Quando passamos tempo de comunhão, em comunhão com Deus, o Espírito Santo nos leva a jornadas espetaculares. Ele nos leva a experiências sobrenaturais. Ele nos leva a experimentar do sobrenatural. Há 15 dias atrás, mais ou menos, nós estávamos tendo um culto aqui, um mover do Espírito. E o mover do Espírito, você sabe disso, muitas pessoas se lançam nele, se jogam mesmo, se entregam, e outros, eles ficam receosos. E eu não estou criticando agora, porque eu já fui assim. E eu estou me lembrando agora, a Jéssica me gravou um áudio contando a experiência dela, acho que foi há uns 15 dias atrás, não é? Ela me contando, e pelo jeito que ela contou, eu me vi ali porque eu era daquela forma. Então ela estava ali meio, sabe, retraída com tudo aquilo. Não sei se ela fica desconfiada, mas eu ficava desconfiado, não é? E durante aquele mover de espírito, ela teve uma experiência extraordinária. O poder de Deus veio sobre ela de maneira sobrenatural, e ela experimentou aquilo de maneira real. E nesse mesmo culto, na hora do louvor, a Pérola, ela tem aproximadamente 3 anos de idade. Ela não está aqui hoje, ela apareceu no vídeo, aquela menininha de rosa que estava no sofá, bem pequenininha. Ela tem aproximadamente 3 anos de idade. Ela tem 2 anos. Fica mais forte isso. E a Pérola, ela não vai no DI, não é isso? Ela não vai no DI. Por quê? Porque ela chora. Ela chora. 2 anos. E eu entendo isso, porque o Gustavo, ele não ia para o DI também, que ele chorava. Então eu compreendo. Mas a Pérola, ela disse para a mãe dela assim: mãe, o menino Jesus está querendo me abraçar. Ela disse. E ela estava sentada aí atrás. Ela disse: o menino Jesus está querendo me abraçar.
E o louvor ali acontecendo e tal. E depois ela falou de novo para a mãe dela: mãe, o menino Jesus está querendo me abraçar. E a mãe dela disse: e onde ele está? Ela disse: lá na frente. Então a mãe dela disse para ela: então vai lá abraçar ele. E a Pérola saiu nesse corredor. E ela parou mais ou menos aqui, porque foi onde depois eu vi, por aqui. E eu estava ministrando as pessoas, eu estava orando, as pessoas estavam recebendo aqui. E o diaconato me avisou que ela queria oração. E eu olhei para ela. Quando eu olhei para ela, ela veio andando na minha direção. Lembre-se, ela não vai no DI, porque ela chora. E ela veio sozinha aqui, e ela veio na minha direção. E eu fui na direção dela. E ela disse: lembra, ele está querendo me abraçar, o menino Jesus? Então, eu ajoelhei aqui na frente dela. Eu falei: você quer que eu ore por você? Ela disse sim. E eu comecei a orar por ela. Eu orei por ela aqui. E quando eu terminei de orar por ela, eu peguei e abracei ela. E lembre-se, foi a única pessoa que eu abracei. E aí, ela foi embora de volta para o corredor. Ela falou: pronto, estou cheia. Só Deus pode fazer isso. Agora, para termos esse tipo de experiência, nós temos que ter comunhão, intimidade com o Espírito Santo. Olha, esse mesmo culto eu estava pregando aqui, e várias pessoas, nós vamos saber agora, todas que estiverem aqui hoje à noite, quantas foram as pessoas que sentiram aquele cheiro daquele óleo, azeite, como é que chama? Mirra. Quantos sentiram? Levanta bem alto para a gente ver. Aí dá mais ou menos aí, mais de 10 pessoas que sentiram aquele cheiro. Eu confesso que eu não senti. E vou pedir para Deus que está errado isso aí. Não, brincadeira. Então, eu estava ministrando e as pessoas estavam sentindo a conversa do Emerson com o Ricardo. O Ricardo virou para o Emerson e disse: esse cheiro é muito gostoso, não é? E o Emerson disse: o que você falou? Eu também gosto desse cheiro. Mas o Emerson disse para mim que ele estava respondendo como se eu estivesse usando um óleo, passando na mão, né? E eles estavam batendo um papo sobre um cheiro que estava muito normal para eles. Estava muito natural para eles. Então todas essas pessoas estavam sentindo esse cheiro. Sabe o que é isso? É adentrar aquela dimensão. Vocês estão entendendo? É adentrar, é entrar numa dimensão não natural. E eu vou conversar com vocês hoje sobre sair da dimensão do natural e entrar na dimensão do sobrenatural. E eu quero que vocês, vou combinar com vocês, eu quero que vocês me ouçam hoje. Eu acho que está, vou colocar aqui no bolso. Eu quero que vocês, vamos combinar isso aqui. Eu vou ensinar vocês a sair do natural e entrar nessa dimensão, mas eu quero que vocês me prometam que vocês vão fazer isso. Não importa quanto tempo você vai fazer, você precisa me prometer que você vai gastar algum tempo com isso. Amém? Vocês estão comigo? Eu vou ensinar para você o que eu mais faço na minha vida. Desde que eu aprendi. E isso tem me levado a experiências sobrenaturais. Isso tem me levado a experimentar do fluir do Espírito. Abra em Provérbios capítulo 8, versículo 17. Provérbios 8, 17. Enquanto isso, eu quero apresentar esse livro para vocês de Dan Duke, Aqueles que Queimam. Nós temos esse livro, 7 livros desse na livraria, só 7 apenas. E se você correr depois do culto, você vai conseguir adquirir o seu. Quanto custa? 35? 35 reais. R$ 35. Então está escrito: eu amo
os que me amam. Eu amo os que me amam. E os que me procuram, me acham. Não tem como procurar o Senhor e não o encontrá-lo. Não tem como procurar o Senhor e não o encontrá-lo. Riquezas e honra estão comigo. Bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. E o meu rendimento melhor do que prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Em Isaías capítulo 45, versículo 1, Isaías 45, 1, ouçam. A Bíblia diz, não precisa colocar agora isso, mas a Bíblia diz em Atos 10, 38. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora observe, Deus ungiu a quem? Jesus o que? De? Nazaré. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Você sabe que até esse ponto ele não era chamado de Jesus o Cristo? Mas foi a partir desse ponto que ele passa a ser chamado, em vez de Jesus de Nazaré, ele passa a ser chamado de Jesus o Cristo. Ok? Isso significa muito. Deus ungiu. Então, quando Deus ungiu, ele passa a ser o ungido. Cristo é o ungido. Amém? Cristo é o ungido, ou a unção. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, ungiu com o quê? Espírito Santo e poder. O qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Agora, eu vou ler aqui com você Isaías 45, 1. E em vez de você ler aqui o nome Ciro, porque o nome Ciro vai estar inserido no texto, eu quero que você troque o Ciro por você, ok? Troque por você, ok? Assim diz o Senhor ao seu ungido. Não a Ciro, você. Então, assim diz o Senhor a você que é e está ungido. Eu vou tentar de novo com esse lado de cá. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a quem tomo pela mão. Ouça, irmãos, a unção vem com propósito. A unção é a habilidade sobrenatural de Deus. E eu quero que você veja o que ela faz. A quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descindir os lombos dos reis e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Eu vou ler aqui na NVI. Assim diz o Senhor ao seu ungido, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Para o ungido não há portas fechadas. Para aquele que tem a unção, para aquele que está com a unção, que está ungido, não há portas fechadas. Não há portas trancadas. O versículo 2, agora o versículo 2 diz: eu irei
adiante de você. Sabe quem é este? O Espírito Santo. Ele é aquele que unge, ele é aquele que é a unção, ele que vai adiante de você. E aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. A Bíblia não diz que a unção despedaça o jugo? A Bíblia não diz que a unção despedaça o jugo? Eu irei adiante na sua frente e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Versículo 3 diz: darei a você o quê? Os tesouros das trevas. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoco pelo nome. Eu estou falando disso aqui e lendo esses versículos para você, porque hoje vai cair uma unção tão forte aqui. Hoje vai cair uma unção tão forte aqui, que as portas que estavam fechadas, elas serão abertas. Ei! A Bíblia fala nesse texto sobre portas e portões. Portas dão acesso a quartos, portas dão acesso a casa, mas portões dão acesso a coisas maiores, dão acesso a negócios maiores. E você sairá daqui debaixo de uma unção tão forte, que simplesmente as portas serão rompidas, destruídas. Meu irmão, minha irmã, elas vão se abrir para você de maneira sobrenatural. Oh! A unção vem com propósito. Você hoje não vai ter somente o riso, graças a Deus pelo riso. Você não vai ter hoje só o cair no Espírito, graças a Deus pelo cair no Espírito. Você não vai ter apenas uma experiência hoje diferente, graças a Deus pelas experiências diferentes. Mas você vai ter um mover sobrenatural do Espírito Santo aqui hoje. Você vai ter o sobrenatural que vai romper. As correntes vão se arrebentar, irmãos. Já está começando. Já está começando, já está começando, já está começando, já está começando. Ei! Eu disse que eu vim falar sobre o Espírito Santo, a obra dele, o que ele veio fazer, como ele pode nos ajudar. Meu Deus do céu, eu estou afim hoje, gente. Eu estou afim hoje. Eu estou afim hoje. Ouça, ouça, ouça. Você sabia que nós temos um vocabulário limitado? Nós temos um vocabulário. Deixa eu te falar, fazer uma comparação. O nosso vocabulário é tão limitado que um dos vocabulários, dois pelo menos, dos vocabulários mais ricos que existe, são o hebraico e grego. E mesmo assim eles são limitados. Ok? Quando nós pegamos algumas palavras da Bíblia e queremos entendê-las, por exemplo, eu tenho uma Bíblia aqui, de Oliver Free, eu posso clicar numa das palavras aqui, ela vai me dar vários significados para uma palavra em português aqui. E vai me dar o significado original em hebraico ou grego. O que significa que os significados, eles não conseguiram achar significado para muitas palavras na Bíblia, não conseguiram. Para muitas palavras na Bíblia, você tem várias traduções, versões, isso às vezes para chegar ou tentar chegar no que realmente foi falado lá. E aí a gente chega aproximadamente daquilo que realmente Jesus, os profetas falaram. Mas muitas vezes nós perdemos o significado original por causa da língua. Por causa dessa passagem de língua para língua, até chegar no português, e como o português ele é limitado, todas as linguagens da terra, elas são em si mesmas limitadas. Eu estou tentando mostrar isso para você. Agora, quando Deus,
Ele derramou o Espírito Santo em Atos capítulo 2, ele trouxe junto com ele uma linguagem sobrenatural para que nós pudéssemos comunicar de maneira sobrenatural e completa com o Espírito Santo, com Deus. Ele nos deu uma linguagem que preenche tudo. Então, muitas vezes você está tentando dizer: pai, eu queria te falar algo, eu te amo, mas não é isso bem que eu quero mais do que isso falar. Eu estou tentando dizer, mas o meu português eu te amo, eu não sei outra palavra, eu queria, que eu posso falar? Glorificado seja o seu nome, mas eu te amo. E aí você começa a falar em outras línguas, você começa a preencher tudo aquilo que realmente o seu espírito gostaria de falar para ele. Ele te deu uma linguagem sobrenatural para que você pudesse falar com ele no nível do Espírito. E olha, deixa eu te falar uma coisa: quando nós oramos somente no natural, nós ficamos sempre batendo aqui no limite, sempre limitado. Mas quando nós nos entregamos a uma linguagem sobrenatural que foi dada para nós, e ele já deu com esse pensamento de que nós pudéssemos passar para o outro lado, quando nós oramos em outras línguas, nós saímos do natural, saímos de uma linguagem comum e entramos numa linguagem sobrenatural. E é por isso que atingimos lugares no Espírito que não conseguimos atingir no natural. Muitas vezes você ora com a sua linguagem natural e você percebe que não passa do teto, parece, e você percebe que não sai dali, e você percebe, e aí o Espírito Santo te convida a orar em outras línguas, a orar no Espírito Santo, porque quando você ora no Espírito Santo, você atinge o local onde tem que atingir, no reino do Espírito. Em 1 Coríntios 14, 14, 1 Coríntios 14, 14 está escrito, 1 Coríntios 14, 14, diz assim: pois se eu oro em uma língua, o meu espírito, põe a Almeida Revista e Atualizada, por favor, RA, por favor, porque se eu oro em outra língua, o meu espírito ora de fato. O meu espírito ora o quê? De fato. Se eu fizer o quê? Se eu oro em outra língua, o meu espírito ora de fato. Mas a minha mente fica infrutífera. Próximo. Que farei, pois? O que eu devo fazer? Veja a ordem é importante. Eu quero que você preste atenção na ordem, porque a ordem é importante. Que farei, pois? Orarei com o Espírito ou orarei no Espírito? E você precisa entender isso. Depois orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito ou no Espírito? E cantarei no entendimento. Que farei, pois? O que você deve fazer? Orar no Espírito. Cantar no Espírito. E depois no entendimento. Próximo. E se tu bendisseres apenas em Espírito, como dirá o indouto o amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Olha o próximo. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. É por isso que quando você ora em línguas, você se edifica. Agora, observe essa parte A. Porque tu, de fato, dá bem as graças, quando está fazendo o quê? Falando em línguas. Quando você está falando em línguas, você está adorando a Deus de fato e de verdade, porque nessa linguagem você consegue. Não é que você não consegue no português ou qualquer linguagem da terra, você consegue também, mas aqui tu de fato preenche o que precisa ser preenchido, alcança o que precisa ser alcançado, atinge o objetivo. Uma linguagem sobrenatural foi dada para nós, uma linguagem sobrenatural. E só para não perder o que Paulo falou, eu quero ler o 18. Ele diz no versículo 18: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. O apóstolo que mais fez, o apóstolo que mais foi longe, o apóstolo que passou para o outro lado, ele dava graças a Deus, que orava em outras línguas mais do que todos. Ouça, irmãos, eu não estou pregando isso hoje à noite para você, porque eu simplesmente gosto de falar sobre o assunto da oração em línguas. Hoje não.
Hoje eu estou tentando levar para um outro nível, o nível do sobrenatural. E eu quero mostrar para você o que normalmente acontece com as pessoas quando está se falando sobre esse assunto. Isaías 28:11. Isaías 28:11 diz: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso. Este é o... E este é o... Que mais? Este é o... refrigério. Descanso e... Descanso e... Você sabia que o seu espírito não precisa descansar? Oh, alguém já entendeu. Você sabia que o seu espírito não precisa descansar? Não, o seu espírito não se cansa. Então, aqui está se falando sobre descanso e refrigério. Descanso para o corpo, refrigério para a alma. Se alguém entendeu o que eu estou pregando aqui hoje, não vai ter depressão nunca mais. Se alguém entendeu o que eu estou pregando aqui, não vai passar por nada desses problemas da terra. Por quê? Porque você vai ter descanso e refrigério. Descanso e refrigério. Descanso e refrigério. Descanso e refrigério. Como assim, pastor? Para descansar eu preciso dar uma dormida, uma cochilada, deitar no sofá. Isso naturalmente falando, mas o Espírito Santo sabe fazer de maneira sobrenatural aquilo que o natural nem consegue atingir. Meu irmão e minha irmã, você precisa me ouvir hoje à noite. Porque o versículo diz: mas não quiseram ouvir. No final do versículo diz aí: não quiseram o quê? Pastor, sabe o que é, pastor? Eu estou passando por uma depressão. Ora em línguas. Não, pastor, você não entendeu. Eu estou passando por uma depressão. Ora em línguas. Não, pastor, mas não quiseram ouvir. Não, eu não vim hoje falar porque eu gosto de falar do assunto. Hoje eu vim tentar tirar você desse lugar e levar para um outro nível, para um outro lugar no Espírito. Hoje eu vim levar você para um outro lugar no Espírito, irmãos. Deixa eu ler algumas coisas que eu anotei aqui. Quando você quer mudanças, ouça, preste bem atenção. Quando você quer mudanças, quando você quer causar um impacto no reino do Espírito, você tem que falar em línguas. Calma, eu não acabei. E é por isso que Ele nos deu uma linguagem especial para nos comunicarmos com Ele em um nível mais alto. Comunicar com Ele em um nível mais alto. Nível mais alto. Aqueles que funcionam somente no nível da mente, português, falar com entendimento. Aqueles que funcionam somente no nível da mente, que oram somente no nível da mente, esses são limitados, completamente limitados. Completamente limitados. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas você é pentecostal, não é? Você é pentecostal? Deixa eu te falar sobre essa língua. Quando ela veio no dia de Pentecoste, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E de repente foram vistas entre eles línguas repartidas como de... Meu Deus do céu. É por isso que nós ficamos tão cheios de fogo quando estamos orando em outras línguas. Nós ficamos cheios do fogo do Espírito quando nós estamos orando em outras línguas. Nós ficamos assim cheios de fogo do Espírito quando nós estamos orando em outras línguas, porque essa língua não é uma língua comum, não é uma língua normal e não é uma língua da terra, é uma língua sobrenatural e cheia de fogo. É por isso que, não, meu irmão e minha irmã, não há depressão que resista a isso. Meu irmão e minha irmã, não há cansaço que resista a isso. Quando você fala, quando você ora em outras línguas, quando você entrega-se ao Espírito Santo, Ele te deu essa linguagem. E deixa eu te contar uma coisa. Se você não sabe como ter comunhão com o Espírito Santo, eu quero te mostrar isso hoje.
Você vai falar em línguas, e mesmo que a sua mente não entenda nada, mesmo que a sua alma esteja dizendo para você, eu não sei que valor tem isso, saiba que no Espírito, Ele está entrelaçando com o seu e o seu com o dele, e Ele está te enchendo de fogo, linguagem sobrenatural de fogo, é o que você fala quando fala em línguas. E sabe de uma coisa, irmão e irmã, o diabo não suporta esse negócio não, é por isso que ele não quer que você saiba da verdade sobre esse assunto de falar em outras línguas, e é por isso que poucas igrejas falam sobre o assunto, e mesmo aquelas que falam, nem entende. Muitas pessoas que são pentecostais estão me ouvindo hoje, nem está entendendo o que eu estou falando, e eu te digo uma coisa, você está perdendo algo sobrenatural que iria revolucionar a sua vida, mas ainda há tempo de você pegar essa linguagem sobrenatural e começar a praticar, porque se você começar a praticar esse negócio, você vai ficar tão cheio de fogo quanto eu, e mais do que eu, se você praticar mais, e você vai ficar cada vez mais cheio, mais cheio, mais cheio, mais cheio, mais cheio. Eu ando no sobrenatural, eu ando nessa pegada, eu ando nisso, porque eu ando falando em outras línguas o tempo todo, irmãos. Ei, não há lugar para fracasso quando você está no Espírito. Não há lugar para fracasso, irmãos. Não há lugar para fracasso. Algumas pessoas perguntam: orar em línguas é para todos? Orar em línguas é para todos? É para todos, mas eu vou provocar você aqui hoje. Orar em línguas é para todos? Não. É só para aqueles que querem chegar em outro nível. O Senhor disponibilizou para todos. O Senhor disponibilizou para todos. Mas é só para aqueles que querem chegar do outro lado. É só para aqueles que querem andar em outro nível. É só para aqueles que querem andar no sobrenatural. É só para aqueles que querem linguagem de fogo, que coloca fogo, e não tem, meu Deus, não tem diabo no inferno que suporta uma linguagem sobrenatural. Ei, glorifica a Deus aí, porque eu estou pregando bem hoje, irmãos. Aleluia. Ei, você sabe que sucesso não é compulsório, não é obrigatório. Mas se você quiser ter, você vai ter. Mas você precisa entrar nessa jornada. O que você está falando, pastor? Orar em línguas. Aquilo que veio no Pentecoste. Deixa eu te contar essa experiência que eles estiveram em Atos. Em Atos, quando o Espírito Santo veio, em Atos 2, eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Aleluia. Eu já estava no 5, agora pulo no 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E deixa eu já dizer aqui, muitas pessoas pensam que o que veio no Pentecoste foi língua natural da terra, porque cada um ouvia na sua própria língua. E ele vai falar quais as línguas, põe lá, 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Próximo. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia. Próximo. Da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanas que aqui residem. Próximo. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Segura aí que eu vou continuar no texto.
A Bíblia diz que eles ouviam nas suas próprias línguas. Ok? 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 Vamos todo mundo falar em línguas agora em voz alta. Fala. Mais alto. Mais alto. Isso. Agora espera. Ali diz que os 120, é o número aproximado aqui que tem hoje, 120 pessoas, 120 estavam falando em línguas. E diz que essas pessoas correram, e nós sabemos já pelo texto, que eram mais de 3.000 pessoas que foram até lá para ouvir isso. Então já tem 120 orando, mais 3.000 chega para olhar, aproximadamente 3.000 chega para olhar, e eles falam, como os ouvimos falar em nossa própria língua? Peraí, do jeito que nós oramos aqui em línguas, dá para entender? Não. E como eles estavam entendendo? O que estava acontecendo de fato é que não era os 120 que estavam falando na linguagem de cada um. Quem ouvia na linguagem dele. Deus abriu os ouvidos de quem ouviu. Quem falou em línguas. Quem ouviu na sua própria língua. Vocês entenderam? Então algumas pessoas dizem, não, eles falaram língua da terra. Não. Eles ouviram língua da terra. Mas eles não falaram língua da terra. Eles ouviam língua da terra. Mas eles não falavam língua da terra. Agora ouçam. Sabe esse mover de espírito que acontece na igreja? Eu vou te contar. Eu e mais uma turma nessa igreja, muitos, ficam gastando tempo falando essas línguas aí. E aí sabe o que acontece? Pessoas caem, pessoas ficam embriagados. Isso não foge do contexto da Bíblia, porque a Bíblia diz, outros porém zombando diziam, estão embriagados. Próximo. Eles diziam que estavam embriagados, sabe por quê? Porque eles pareciam embriagados. Eles pareciam embriagados. Vocês estão comigo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Quero que todos me ouçam, por favor, todos me ouçam. Inclusive quem está lá atrás. Não perca a mensagem de vocês dois aí atrás. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Próximo. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Gente, olha para mim. Ele agora está defendendo a tese, dizendo, não, eles não estão embriagados. Por que ele tem que defender? Porque eles pareciam embriagados. Mas Pedro se levanta com os 11 e ele começa a pregar dizendo, não, eles não estão embriagados a essa hora do dia, não estão. Aí ele começa a explicar o que é isso, essa aparência de embriaguez, essa linguagem de fogo, todo esse movimento, ele começa a explicar o que é. Próximo. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Já ouviu aquelas pessoas que falam, vamos lá para o bar do Joel? Por que fala para o bar do Joel? Porque é onde você bebe. Bar do Joel é onde você bebe, mas bebe do Espírito. E você fica com a aparência de embriagado, mas essa embriaguez não te causa mal, essa embriaguez te causa coisas sobrenaturais. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Próximo. E acontecerá nos últimos dias. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei. Meu Deus, quando o Espírito Santo é derramado, nós ficamos com aparência de bêbados. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Próximo. Até sobre o meu servo e sobre a minha serva derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Próximo. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Isso não é casas pegando fogo. Isso não é casas pegando fogo, não. Sangue, fogo e vapor de fumaça. Não é casa pegando fogo, não. Outro dia nós estávamos lá no outro prédio da igreja e chegamos para cultuar.
E quando nós entramos naquele lugar, alguns de nós, como aconteceu aqui, com alguns de nós que sentiu o cheiro, alguns de nós viu, e dessa vez eu estava incluído, graças a Deus, aleluia. Alguns de nós viu uma neblina na igreja, uma neblina, e estava do meio para o púlpito, do meio do prédio para o púlpito. E eu estava vendo aquilo, mas eu estava vendo e estava preocupado. Eu estou pensando, deve estar pegando fogo no isopor. Alguma coisa dos fios ali em cima. Eu estou pensando, vou chamar o Júlio, vou chamar alguém. Vou chamar alguém aqui para dar uma olhada. Essa fumaça. E quando eu estou olhando aquilo, disfarçadamente, para não colocar pavor na igreja, e alguém chegou em mim, pastor, você está vendo? Eu disse, estou. Isso é a glória de Deus, pastor. Eu estou aqui pensando ainda estou desconfiado. É a glória de Deus, bonito, legal, legal. Mas eu estou de olho aqui no isopor para ver se ele pega fogo. E mais alguém chegou do meu lado e disse, pastor, você está vendo aquilo? Eu disse, eu estou vendo. É a glória de Deus. Eu ainda estou aqui desconfiado. Aí chegou a irmã Célia, a esposa do pastor Williams, e ela tinha costume de ter essas visões. E ela me disse, pastor, você está vendo aquilo? Eu disse, eu estou. Ela disse, é aquilo que eu vejo, é a glória de Deus. Eu pensei, eu estou vendo. Estou vendo. Belisca que eu estou vendo. E nós estamos prestes a viver maiores dias do que esses ainda. Maiores. Deixa eu contar algo para você. Os primeiros dias do João, nessa igreja, deixa eu pegar o microfone para ele contar na íntegra o que ele viu. Os primeiros dias, primeiro, segundo, terceiro, um desses dias, o que você viu quando estava sentado bem ali? Saindo fumaça da sua cabeça. Fumaça? Isso. E aí eu comentei com a Aline, né? A Aline estava do meu lado. Eu falei, ô Aline, é normal sair fumaça das pessoas aqui? Ela tava conhecendo ainda, né? E ela pegou e falou, sério que você tá vendo fumaça? Eu falei, sério, eu tô vendo fumaça saindo da cabeça dele. E aí bem na hora você foi e falou, e a gente no outro dia, no outro culto, todo mundo começou a ver uma fumaça. Aí a Aline olhou pra mim espantada, eu olhei pra ela também. Mas aí eu comentei até com o tio Júnior, mas tá vendo bastante fumaça saindo. Sangue, fogo e vapor de fumaça. Agora, veja o início do versículo. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Prepare-se. Não, isso que você está vendo não é tolice. Não são pessoas bêbadas de vinho natural. Isso que você está vendo é o derramar do Espírito Santo. E não fique pensando que é só isso que acontece e as pessoas dão risada e vão embora para casa. Não fique pensando que as pessoas dão risada, têm um pouco de alegria e vão embora, não. Não. Ele vai à frente de você, arrebentando as correntes. Ele vai derrubando portas. Meu Deus do céu, a unção despedaça o jugo. Ouçam, irmãos, a unção não quebra jugo. A unção não quebra jugo. Porque coisas quebradas pode ter conserto, dependendo de como for. Coisas despedaçadas não tem conserto. A unção despedaça o jugo e ela já começou a se manifestar nesse lugar, no nosso meio. A unção já começou e ela vai tocar você hoje à noite de maneira sobrenatural. E eu não quero que você fique desapercebido nesse lugar. Eu não quero, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu ouvi o Espírito Santo dizer para mim hoje, quando eu olhei para você. Ele me diz, diga para ela que eu olho para ela e eu estou sorrindo para ela. Diga isso para ela, vem aqui. Eu estou sorrindo para ela, eu quero que você conte isso para ela. Ele disse mais, ele disse, diga para ela que eu estou orgulhoso dela. E ele disse para eu dizer para você, diga para ela não parar, porque ainda ela não viu o sobrenatural que vai acontecer através dela, na família dela. Diga para ela, nunca deixar esse fogo se apagar, nunca deixar esse fogo se apagar, nunca. Diga para ela que eu estou sorrindo para ela. Eu estou sorrindo para ela.
Ah, você vai viver de maneira sobrenatural mais ainda. Ei, eu ouvi que o Senhor está orgulhoso de você. Ele está orgulhoso de você. E Ele vai fazer proezas na sua vida e na vida da sua família.